should we get going, Palova? Yes, please. Okay, I just wanted to take a moment to say good morning to everyone and welcome. Thank you for joining us today for our Portuguese language SQFI webinar. A Rachel, então, nos recebe hoje para fazer parte conosco aqui do nosso webinar em português. E ela está muito feliz em estar conosco, dando as boas-vindas aqui no nosso webinar, abrindo conosco. We are very pleased to offer this session in Portuguese today as part of our continued commitment to supporting the SQFI community in local markets and in local languages. A Rachel está muito feliz em estar abrindo conosco hoje o nosso webinar em português, que traz aí o suporte da gente estar realmente levando o SQF de forma global a todas as regiões, a todas as comunidades, com informações no idioma local. We appreciate your participation and hope today's session provides valuable information, practical insights, and an opportunity to have your questions answered. Nós realmente esperamos que essa nossa atividade hoje, que esse nosso webinar possa ser, possa ajudar a vocês, que vocês conheçam mais sobre a edição 10, que traga informações valiosas para vocês e que a gente possa realmente conseguir colocar na prática tudo aí que o nosso novo código, nossa nova edição. Thank you again for joining us and welcome. Mais uma vez, obrigada por participarem e sejam muito bem-vindos. And now Agora eu I'd like gostaria. to introduce Jackie Galarza. Jackie? Thank you. Good morning, everyone. My name is Jackie, and I am the new Director of Business Development and Sales here at SQFI. I've only been here for 2 weeks, but it's been made very clear that this is a very important market to us. So I'm very happy to be on this call and look forward to listening to Palova and listening to discussion. Thank you, Jackie. Bom, então nós também estamos aproveitando hoje para apresentar para vocês a Jackie Galarza. A Jackie, ela entrou conosco no SQF agora fazem 2 semanas, com a posição de diretora comercial de expansões de negócios globais. E ela já reconhece que o Brasil é um importante mercado dentro do SQF, nessas 2 semanas que ela está conosco. E ela está muito feliz também de estar conosco e está ansiosa para ouvir a nossa fala e também a nossa discussão ao final. Thank you, Jackie. Okay, let's get going. Muito bem, pessoal. Então, após essas introduções, vamos iniciar com o nosso webinar. Agradeço a todos a participação, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Deixo já aberto o canal de perguntas e respostas. A ideia é respondermos todas as perguntas ao final. Então, vocês podem, ao longo do webinar, ir colocando suas perguntas no chat e, ao final, eu vou tomar um tempo aqui para responder todas elas com vocês. Muito bem, vocês já estão com o slide aparecendo na tela, então vamos iniciar o propósito da nossa sessão de hoje, pessoal. É muito mais do que a gente só apresentar a edição 10, mas mostrar para vocês qual é o valor que o código, que a certificação SQF pode trazer para nós como negócio, como empresa. Aí, além de também nos prepararmos para que as auditorias que vão começar em 2027, já na edição 10, que a gente esteja, então, prontos para recebê-las, né? O objetivo de hoje vai ser, então, fornecer esse contexto sobre o valor da certificação do SQF, uma visão sobre o código SQF na edição 10 e trazer aí na prática para aqueles sites que já são certificados, quais são as principais mudanças, pontos de atenção aí para que a gente possa iniciar a nossa preparação para a edição 10. Porque quanto mais cedo a gente iniciar, mais cedo a gente vai estar preparado e mais sucesso a gente vai ter nessa conversão. Tá? Então vamos iniciar aí um pouquinho mostrando do valor comercial, por que o SQF é tão importante. Antes de mais nada, eu adoro essa foto. Essa foto ela foi criada aí numa das apresentações justamente para mostrar o propósito, né? O porquê que nós estamos aqui, o que nós fazemos todos os dias, por que segurança dos alimentos é alguma coisa que não é só teórico, né? Qual é a importância disso? É justamente garantir a segurança à mesa das nossas famílias. Todos nós aqui possuímos famílias, temos aí os nossos entes queridos e gostamos de celebrar em torno da mesa. Então, garantir que a alimentação que chega na mesa da nossa família é uma alimentação segura é uma responsabilidade de todos os elos da cadeia. E a gente precisa trabalhar em cima disso todos os dias quando nós estamos na indústria de alimentos. É uma responsabilidade compartilhada que está hoje em dia no centro do nosso programa SQF. Então, por isso, pessoal, a gente quer dizer que o SQF, ele
serve para todos os tamanhos de organizações, para todos os tipos de empresa, da alimentação humana, alimentação animal. Todos nós fazemos parte dessa grande família e estamos nessa mesa, representados. O SQF, então, como eu disse para vocês, ele trabalha hoje com empresas de pequeno, médio e grande porte. Nós estamos hoje presentes em 56 países, em todos os continentes. Somos mais de 14 mil empresas certificadas e somos o principal esquema reconhecido pelo GFSI nos Estados Unidos, né? Nós temos aí uma organização que investe hoje no SQF. Ela busca isso por vários motivos, não só para ter um certificado, mas justamente para poder ter uma ferramenta de acesso a novos mercados. Ela muitas vezes ela é um passaporte, ela ajuda a empresa a trabalhar com base em gestão de riscos, ela ajuda vocês a incorporarem os requisitos dos clientes dentro de um único sistema de gestão. Ela ajuda vocês a construir confiabilidade e credibilidade junto aos clientes de vocês. E ela é, sem dúvida, um grande diferencial competitivo no nosso mercado. É por isso que a gente gostaria de trazer para vocês que, um pouco mais sobre o SQF e da onde a gente pertence, né? Qual é onde nós nascemos. O SQF, então, hoje, para aqueles que ainda não conhecem, ele é uma divisão do FMI, que é a Associação da Indústria de Alimentos, que atua desde 97 com o objetivo justamente de desenvolver a cadeia de suprimentos para garantir alimentos seguros, saudáveis e garantir uma cadeia eficiente para atender todos os consumidores. As empresas hoje associadas no FMI representam um portfólio extremamente representativo das partes interessadas, onde a gente encontra varejistas, produtores, indústrias, prestadores de serviços. E o objetivo nosso é justamente ter um código que é desenvolvido pela indústria e para a indústria. O que garante justamente o que eu escuto muitas vezes no mercado, né? Que o nosso código, ele é um código que ele é aplicável, que ele faz sentido para as organizações, que quando a gente está trabalhando com ele, a gente vê que ele reflete efetivamente o propósito da organização dentro do seu dia a dia, muito mais do que só algo estancado, né? A gente também gosta de trazer para vocês aqui a apresentação de alguns dos nossos representantes, né? Quem faz parte hoje dentro do SGF? Quem é membro do FMI, da Associação da Indústria dos Alimentos? Aqui vocês podem ver diversos nomes conhecidos, empresas que são grandes e compradores no mercado, que movimentam a economia e que hoje são membros associados do FMI e, por consequência, são aí donos do SQF nesse processo. E para dar suporte, né, para a gente poder conduzir esse programa, para a gente poder conduzir o SQF de forma global, e esse é o nosso espírito cada vez mais, trazer o SQF para o mundo, a gente conta aí com um time global de desenvolvimento de negócios, com representantes em diversos países, né? A gente pode ver a Stephanie no Canadá, o Luiz no México, o Julio na Colômbia, eu aqui no Brasil, a Sara na China, Noriko no Japão, o Damon na Austrália e todos nós aqui sendo liderados pela Rachel e agora também pela Jackie, que incorporou aí o nosso time recentemente. Esse time tá atento em pontos estratégicos do globo, justamente para poder apoiar todos vocês nesse processo rumo à certificação junto com o SQF. Estamos sempre a um correio de distância, como costumamos dizer, a 1,5 de distância. Bom, pessoal, agora vamos começar a entender um pouquinho mais o que o SQF prepara você, né? Qual é o principal motivo da gente ter uma certificação? Hoje, antes de tudo, a certificação SQF é uma certificação reconhecida pelo GFSI e ela, uma vez que vocês adotam esse certificado, vocês têm um selo que acompanha a marca de vocês. E o principal objetivo dentro desse contexto, a gente desenvolveu aqui em 4 pilares, né, da certificação SQF. Primeiro, porque ela é uma referência do GFSI, ela é um carimbo, ela é um passaporte que traz para vocês aí uma aceitação global. O SQF é reconhecido pelo GFSI desde a primeira rodada em 2004. Então, são anos de trabalho alinhados com os requisitos mínimos da Iniciativa Global de Segurança de Alimentos, o que nos traz aí realmente a um patamar de reconhecimento frente a todos os compradores de forma muito importante. Ter um certificado SQF reconhecido pelo GFSI vira um passaporte, é um único certificado que pode abrir para vocês múltiplos mercados, né? Independente do esquema utilizado, um esquema reconhecido pelo GFSI abre as portas para o mercado exportador,
ajuda vocês a serem clientes preferidos nas redes de fornecedores de grandes marcas, então torna vocês uma empresa com mais acesso. A gente tem dentro do SQF um grande diferencial em relação aos demais, que a gente tem a cobertura da Fazenda Algarve, ou seja, uma empresa que segue com a política do SQF, que segue com o sistema de gestão de segurança de alimentos do SQF, com um único código, com uma única premissa, consegue certificar toda a sua cadeia, desde a cadeia primária, a cadeia de fabricação, transformação, empresas de embalagem para alimentos, armazenamento e distribuição, toda essa estrutura dentro de uma mesma família de códigos, incluindo aí novos códigos que nós vamos falar mais adiante. Outro ponto extremamente importante da gente lembrar é que o SQF é um sistema baseado nos riscos, o qual realmente traz confiabilidade tanto para compradores quanto para órgãos regulamentares. Por quê? Nós trabalhamos com base nos princípios do APPCC e trabalhamos muito focado, principalmente agora na mudança para a edição 10, na questão de gestão de mudanças, que é um tópico novo que a gente introduz, e na cultura de segurança de alimentos, que a gente também traz um outro olhar, um olhar um pouco mais profundo sobre essa temática na edição 10. E tudo isso para a gente produzir aí um sistema que seja documentado, verificável e que seja confiável por todas as partes interessadas. Bom, falando então desse acesso e trazendo um pouco mais de exemplos para vocês do que esse acesso representa, nós somos hoje, como a gente trouxe aí os dados, mais de 14 mil sites certificados, mais de 55 países, reconhecidos pelo GFSI desde 2004, ou seja, somos hoje um dos preferidos esquemas por grandes redes varejistas no mundo, o que nos torna aí com uma amplitude, um acesso bem interessante, tá? O SQF ele trabalha com um mundo e um único padrão. É a gente certificar a cadeia primária, a gente certificar os processos de transformação e todos os processos de apoio dentro de um único padrão, de um único esquema. Atualmente, a gente é o único que consegue atender todas essas categorias, o maior número de categorias, o que nos torna aí um grande diferencial dentro desse mercado. Trazendo um pouquinho para vocês rapidamente da evolução que nos fez chegar até aqui, até a edição 10, né? Como a gente comentou, a história do SQF ela é bastante longa, né? O SQF teve seu primeiro certificado emitido no ano de 1995, ainda pertencendo à Austrália, onde nasceu o nosso código. Depois, em 2004, ele passou ao processo de reconhecimento. Em 2013, ele foi comprado pela Associação da Indústria dos Estados Unidos, né? Pelo FMI, e passa a ser de propriedade norte-americana. Em 2004, ele já participa da primeira rodada de reconhecimento do GFSI, obtendo o reconhecimento, e de lá para cá, a nossa história sempre foi construída em cima de princípios sólidos e científicos, onde a gente teve sempre grupos técnicos trabalhando para nos mantermos atualizados, né? Alguns dos principais marcos da nossa história, 2009 a edição 6, 2012, edição 7, né? Eu confesso para vocês que eu faço parte da família SQF, conheci o SQF em 2012, então da edição 10 para frente já é uma trajetória que eu consegui acompanhar em diferentes posições, mas junto com o SQF sempre. 2016, a edição 8, 2020, a edição 9, e agora o nosso último lançamento, recém-feito, né, da edição 10, no ano de 2026. A edição 10, pessoal, ela realmente foi desenvolvida para a indústria, ela está pronta para o que vem aí na frente, né? A gente sabe que essas mudanças, elas acontecem muito acompanhadas das mudanças de mercado. A gente vê que riscos emergentes surgem, novos perigos, novos recalls, novos fraudes, e tudo isso precisa ser atualizado, precisa ser incorporado na realidade dos códigos e dos benchmarking do GFSI, que também vem atualizando e a gente vai refletindo essa caminhada. Muito legal a gente contar, né, que o SQF não chegou até a edição 10 sozinho. A gente, para estarmos aqui, a gente teve aí um grupo de voluntários extremamente importante que nos ajudou nesse processo. Foram mais de 170 voluntários da indústria que participaram dessa atualização para a edição 10, e a gente é muito orgulhoso de ter tido tantas pessoas querendo contribuir na construção da nossa edição 10. Então, a gente tem certeza que ela sai daqui feita para a indústria, né? Feita pela indústria e para a indústria.
Aqui eu apresento para vocês a nossa nova família de códigos. Então, os códigos na edição 10, todo mundo fica muito ansioso para ver a carinha do código, né? Como é que é a capa dos códigos. Então, a nossa edição 10, ela está muito mais baseada nos ícones. Isso é importante vocês saberem, porque a gente tem uma experiência muito diferente na edição 10, que eu vou comentar para vocês na sequência sobre como que a gente gera os códigos hoje na edição 10, tá? Então, assim como na edição anterior, a gente seguiu o mesmo sistema de cores para facilitar, onde os códigos que predominam o azul marinho são os códigos de manufatura, dividido aí pelas nossas famílias específicas, sempre fazendo aquele diferencial que é característico já do SQF, né? Nós no SQF temos códigos dedicados por categorias alimentares que têm as mesmas premissas ou grupos de categorias que possuem essa mesma premissa, trazendo com isso a vantagem da gente poder utilizar toda a flexibilidade, todos os pontos de melhoria em cada um dos setores, uma vez que os riscos associados são diferentes, então a forma de implementação também acaba acompanhando. Então, a gente pode ver o código principal, que é o primeiro de fabricação de modo geral, depois o de ração animal, o de pet food, o de produtos de origem animal e de suplementos alimentares. Abaixo a gente tem os códigos de produção primária e eu sempre gosto de relembrar deles, porque muitas vezes as pessoas não sabem que o SQF trabalha também neste braço, né? A gente também atende a produção primária. Então, a gente possui código desenhado para aquacultura, para produção primária de vegetais e para produção primária de animais, tá? Depois a gente tem o nosso código de embalagens, que também é um código que tem crescido muito, tem tido muita aceitação. A gente tem dentro do nosso código de embalagem todas as estruturas, incluindo os descartáveis do serviço de alimentação. Temos também o código de armazenamento e distribuição, que também nos traz aí grandes vantagens para esse segmento. É um código extremamente fácil de adaptar, de trabalhar, é muito gostoso para quem não conhece, a gente sempre incentiva. E o nosso código de qualidade, que também vai acompanhar essa atualização da edição 10. Para quem não conhece o nosso código de qualidade, ele é um código que ele é adotado adicionalmente e traz a vantagem da gente poder utilizar um brasão do SQF no produto acabado. O código de qualidade ele tem um olhar muito mais sobre questões de produtividade, redução de perdas. É um trabalho de casa, né? Como a gente pode melhorar o nosso dia a dia com base nos aspectos qualitativos, diminuindo as perdas e desperdícios do processo. Muito bem, uma pergunta que sempre vem, né, quando a gente fala da edição 10, Palova, quando é que nós vamos ter as auditorias na edição 10? Então, como vocês sabem, nós estamos no processo de reconhecimento da edição 10, junto ao GFSI, e esse processo pode demorar até 12 meses. Então, a gente está acompanhando esse processo e a gente sabe que elas não terão início antes de janeiro de 2027. O processo vem andando super bem, então a gente acredita que já em janeiro poderemos iniciar, mas estaremos informando vocês, tá? Tão logo a gente tenha o ok do GFSI, a gente já pode iniciar as auditorias, então, na edição 10, para garantir que todos nós sigamos com códigos e certificados reconhecidos pelo GFSI. A versão atual é a edição 9, a edição 9 está reconhecida, então não tem problema nenhum a gente continuar fazendo auditorias na edição 9. Tão logo a gente tem o reconhecimento da edição 10, a gente passa então para as auditorias na edição 10, após janeiro de 2027. Bom, pessoal, temos duas novidades muito legais para compartilhar com vocês sobre novos códigos do SQF. Como eu comentei com vocês no início, o SQF é o CPO, né, o proprietário de norma, que trabalha em uma maior variedade de escopos de certificação. Isso tem sido algo pioneiro do SQF, a gente faz muita questão de trabalhar com toda essa amplitude para dar opções para o mercado e cobrir, de novo, todos os elos da cadeia, porque a gente sabe o quanto isso é importante. E um dos códigos está tendo um lançamento único, né? Então, só o SQF possui um código para esse escopo, para esse alcance, né? Para essa categoria de alimentos, é o código de prestadores de serviço. Então, todos os prestadores de serviço, né, que prestam serviço dentro de indústrias de alimentos, cujos seus serviços podem impactar na segurança dos alimentos, são elegíveis para esse novo código de serviços de segurança de alimentos, tá? De modo geral, posso trazer alguns exemplos: controle de pragas, empresas que fazem limpeza e sanitização, empresas de calibração, empresas de higiene de uniformes,
em empresas que prestam até mão de obra terceirizada para dentro da outra indústria, né? Esses serviços todos vão poder estar cobertos por esse novo código. E ele acaba trazendo um grande benefício, principalmente para os sites já certificados, porque muitas vezes a gente fica se desafiando, né? Como eu vou qualificar o meu prestador de serviço? Como eu vou avaliar o meu prestador de serviço? Como eu vou monitorar o meu prestador de serviço? Agora, um dos critérios que vocês poderiam estar adotando é recomendar a certificação de segurança de alimentos para estes prestadores de serviço, porque uma vez certificados, eles também vão ter os seus processos controlados, observados e monitorados. A boa notícia é que esse código foi recém-lançado, o lançamento dele foi no dia 1º de agosto, então vocês já podem entrar no site da SCF, já podem baixar esse código, já podem ler, já está aberto para registro, para auditorias, já está tudo em funcionamento. Estamos aí esperando que até o final desse ano já tenhamos aí as primeiras empresas certificadas nesse novo código, tá? Esse novo código também foi construído com um grupo de voluntários, tivemos empresas de diferentes setores de prestadores de serviço participando conosco. Então, acreditamos que ele realmente vai estar bem desenhado para elevar o nível desses prestadores de serviço no mercado. A gente convida todo mundo a conhecer e qualquer dúvida a gente pode conversar mais sobre ele. Um outro código que é novo no SQF, mas não é novo no mercado, é o código de brokers, né, para agentes e corretores. Ele vem, então, incorporado à família, foi lançado em julho desse ano, também já está aberto, também já está disponível, vocês já podem ler ele no nosso site, vocês já podem tirar suas dúvidas, já podem agendar auditorias. Ele tem como objetivo certificar qualquer pessoa jurídica ou física que se comercialize alimentos, né? Então, se vocês têm ali faz esse agenciamento, né, do alimento, ele pode também estar certificado. De novo, isso também nos traz mais segurança do que estes prestadores, do que estes intermediários também estão, como eles estão lidando com a segurança do alimento. Bom, pessoal, qual é uma grande mudança também que a gente tem na edição 10, tá? É como a gente vai acessar o nosso código na edição 10. Nós agora temos dentro do site do SQF o seletor de códigos, tá? Então eu convido todo mundo a acessar o site do SQF, que é o www.skfi.com. Lá dentro do site do SQF vocês vão botar em seletor de códigos e lá no seletor de códigos vocês vão ter que selecionar a categoria de alimento ou as categorias de alimentos que a empresa de vocês está inserida, tá? Então se eu trabalho, por exemplo, sou uma empresa de lácteos e eu trabalho com produtos lácteos em geral e também com o processamento térmico com HT, eu vou lá selecionar, por exemplo, categoria 10 e categoria 15. No momento em que eu fiz essa seleção, o sistema vai gerar para mim um código já incluindo todos os requisitos que são aplicáveis para essas duas categorias. Isso é muito bacana, pessoal, porque até a edição 9, se eu tivesse duas categorias que estivessem dentro do mesmo livro, estava fácil. Mas se eu tivesse duas categorias que pegassem livros diferentes, códigos diferentes, cabia à empresa a responsabilidade de buscar essa uniformização, essa equivalência, para ver quais requisitos são iguais ou quais que eram adicionais que eu deveria, então, adotar para estar em conformidade com os dois códigos, tá? Então, a edição 10 traz essa experiência que é muito bacana. Ela vai imprimir um código que ele é único, ele é para a empresa de vocês. Então, se eu tiver 5 categorias alimentares e eu marcar essas 5 categorias, esse código que vai ser impresso é um código contemplando o meu negócio, a minha empresa e as 5 categorias que eu hoje tenho dentro do meu escopo da certificação, certo? Então, muito importante, vou reforçar isso. Não gerem um PDF e mandem para uma outra empresa, porque pode ser que essa outra empresa não tenha exatamente as mesmas categorias. É importante que cada um vá no site, no seu tempo, e gere o seu próprio código, confirmando as suas categorias. E aí vocês vão ter alertas, inclusive, de requisitos que estão ali, porque são especificamente para atender um determinado escopo ou outro. Então, fica bem bacana esse novo sistema. Vocês vão poder baixar e imprimir esse código em PDF, ou vocês vão poder ficar utilizando ele na forma digital, como vocês preferirem, tá? Vocês podem. A outra grande vantagem que a gente tem dentro desse processo é a questão de seleção de idioma. Com esse ambiente dentro da web, a gente pode traduzir automaticamente o nosso código para 9 idiomas, que são os 9 idiomas principais que a gente trabalha, incluindo o português. Claro
que, como a gente está utilizando uma inteligência artificial, podem haver alguns erros de tradução. E se vocês identificarem alguma coisa muito estranha, vocês podem me contatar, a gente pode esclarecer juntos, mas sempre a versão em inglês vai ser a referência oficial para dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir. 3 benefícios, então, desse código totalmente digitalizado, né? Ele está simplificado, ele vai fazer a harmonização das categorias, como eu falei para vocês não se preocupem com isso. Ele combina os códigos e já entrega isso pronto para você. Está totalmente integrado com o site, ele faz parte do site, então ele tem hiperlinks quando a gente usa a versão digital, e isso é bacana, pessoal. Às vezes a gente quer imprimir para a gente ter para nossa consulta do dia a dia. Mas trabalhar também na versão digital é bacana porque a gente já tem os links para algum recurso que a gente tem adicional dentro do SQF naquele ponto. A gente pode conseguir utilizar a própria experiência interativa do usuário com a inteligência artificial. Ela consegue se conectar e a gente pode fazer perguntas e acessar esse código, conversar com o código. Isso é algo também bem interessante, tá? Aqui a gente fala um pouquinho mais sobre isso, né? Eu poderia, por exemplo, pegar aqui dentro dessa plataforma, imagina que a gente está olhando e vai perguntar ali, vai usar a inteligência artificial do Gemini, né? Ask Gemini, seleciono ali e faço o meu prompt. Por exemplo, posso fazer uma pergunta: onde está tal requisito? Onde eu encontro o monitoramento ambiental? Qual é a frequência que eu tenho que realizar um simulado de recall? Eu consigo fazer essas perguntas e a inteligência artificial encontra as respostas dentro do código e já me propõe com essas respostas, tá? Então é uma experiência bem bacana. Eu até tinha um videozinho, mas eu vi que ele não está rodando aqui, sem problema nenhum. Depois a gente compartilha, mostrando um pouquinho dessa interação que a gente pode, no ambiente virtual, usar a inteligência artificial para nos ajudar a encontrar mais fácil algumas questões com relação ao código. Vamos começar a dar uma olhadinha na parte um pouco mais técnica agora, né? E entrar dentro do código e ver aonde que a gente teve as principais mudanças. Então, quando a gente fala da parte A, né? A primeira coisa bem importante na parte A é que agora a parte A ela é única para todos os códigos. Até a edição 9 ela não era. Talvez alguns de vocês não tivessem percebido, mas existiam algumas variações da parte A entre os códigos, tá? A parte A, lembrando, ela segue com o mesmo conceito que a gente já tinha na edição 9. É a parte onde a gente traz as regras do jogo, como funciona o processo para a gente certificar, como é que é o caminho até a certificação, esclarecimentos, mas não são requisitos auditáveis. Todos os requisitos auditáveis estão incluídos na parte B. A parte A ela dá toda a orientação de como funciona esse processo de certificação e também de recertificação, tá? A gente também colocou agora dentro da parte A toda a questão relacionada à isenção ou exclusão de escopo, enfim, como é que essas questões funcionam, estão dentro da parte A, vocês podem buscar lá para pegar mais esclarecimentos. A questão do prazo de conclusões de ações corretivas, né? Quando a gente estava antes numa auditoria, a gente tivesse encontrado no final da auditoria lá X não conformidades, a gente tinha um prazo de 30 dias para concluir com essas não conformidades, né? Para a gente apresentar a análise de causa raiz e a evidência da ação corretiva já encerrada. Esse prazo foi ampliado agora na edição 10. Na edição 10, a gente passa de 30 para 40 dias. Isso foi um pedido de muitos dos sites, em virtude de que algumas situações precisam de um pouco mais de tempo para se organizar, então a gente teve essa ampliação do prazo. Então, agora são 40 dias ao invés de 30 dias, tá? A gente muda na edição 10 a forma como a gente vai fazer as auditorias, pessoal. Na edição 9, a gente tinha a questão de que a gente fazia auditoria muito mais baseada em checklist. E a partir da edição 10, a gente passa a ter uma abordagem de auditoria vertical. O que é isso? Uma auditoria vertical é uma auditoria baseada num exercício de rastreabilidade. Então, o que antes era opcional e alguns auditores, por boa prática, já faziam, na edição 10 passa a ser obrigatório. As auditorias vão ser baseadas num exercício de rastreabilidade, onde, a partir desse exercício, o auditor vai pegar todas as evidências daquele dia de produção, daquele fornecedor que compôs o produto que estava na linha naquele dia. Isso torna a auditoria mais dinâmica, mais próxima da realidade, permite que o auditor, quem sabe, compre o produto de vocês no mercado e já chegue com um produto para fazer o exercício a partir daquela amostragem que ele trouxe, ou a partir de um produto que ele identificou no estoque, ou de uma última nota que ele vai pedir de um determinado mês que aleatoriamente ele vai escolher.
é indiferente. O auditor pode escolher como ele quer começar, mas ele vai pegar uma amostragem e a partir dessa amostragem a gente vai procurar buscar o maior número de evidências relacionadas, tá? A gente também traz aí novos prazos para os encerramentos de ações corretivas, como eu já falei, para recursos e reclamações também. Então, se tem alguma situação que não foi legal no processo de auditoria e a gente quer fazer uma reclamação, quer abrir um recurso, também esses prazos foram redefinidos e estão descritos na parte A. Também incluímos um pouco mais de robustez na questão sobre respostas a notificações de recall. Então, plantas que passam, que são certificadas com SQF e se envolvem num processo de recall, esse tempo necessário de resposta, a forma como isso acontece, tem um pouco mais de informação na parte A para ajudar as empresas que passam por essa situação. A gente tem uma nova política de transferência de organismos de certificação, então ela está com um pouco mais de informação, está um pouco mais esclarecida como funcionam essas etapas. E a gente também fez uma atualização no sistema de pontuação, que eu vou explicar mais adiante, que eu sei que é um ponto aí bem importante do interesse de muitas empresas e também de auditores e de todo mundo que faz parte desse processo, tá? Bom, vamos lá. O SQF na edição 10, ele traz duas mudanças relacionadas à pontuação. Uma delas é a introdução de um novo termo, que são as cláusulas essenciais ou principais. Dependendo na tradução, vocês podem encontrar esses dois termos, tá, pessoal? Ao longo do texto, eu já encontrei, às vezes, traduzido como cláusula essencial e às vezes como cláusula principal. Então, sabemos que as duas coisas são a mesma coisa. O que são essas cláusulas e como elas surgiram? Essas cláusulas essenciais são as cláusulas que estão relacionadas ao maior número de quebra de sistema de segurança de alimentos. Ou seja, dentro dos nossos dados de avaliação, de recalls que a gente acompanha, a gente foi vendo quais eram os principais motivos que fazia com que um sistema de segurança de alimentos pudesse quebrar e levar aí a empresa a uma situação mais extrema, como um processo de recall. E esses programas que compunham essas causas raiz, a gente transformou ele como, a gente passou a chamar eles na edição 10 como cláusulas essenciais ou principais. Trago aqui um exemplo. Não são os mesmos em todos os códigos, tá, pessoal? Então, assim, aqui estamos exemplos do código principal, que é de fabricação de alimentos. Mas se eu pegar o código de pet food, ou se eu pegar o de ração animal, ou de suplementos, ou de embalagem, isso pode mudar, tá? Então, dentro da parte de fabricação, ficou o compromisso da gestão, não todo ele, mas o 211, 212 e 213, que eu sei que é cultura, eu sei que é responsabilidade da alta direção, reclamação de clientes, fornecedores aprovados, o APPCC, o Programa de Monitoramento Ambiental, o Programa de Ações Corretivas e Preventivas, a parte de identificação do produto, alergênicos, higienização e contaminação por matéria estranha, tá? Então, essas cláusulas específicas que estão pontuadas aqui dentro, vocês vão ver lá no código que do lado dela vai ter informação, cláusula essencial ou cláusula principal. Se ela tiver essa marcação e durante a auditoria vocês receberem uma não conformidade nestas cláusulas específicas, o sistema de pontuação ele acaba sendo mais pesado sobre vocês, tá? Então, a gente continua com o mesmo sistema de pontuação, onde, quando está tudo conforme, não se deduz pontos. Quando a gente tem uma não conformidade menor, a gente deduz 1 ponto. Uma não conformidade maior, a gente deduz 5 pontos. E uma crítica, 50 pontos. O que mudou agora? Se eu tenho uma não conformidade menor numa cláusula essencial principal, em vez de perder 1 ponto, eu perco 2 pontos. Se eu tenho uma não conformidade maior sobre uma cláusula essencial ou principal, em vez de perder 5 pontos, agora eu perco 7 pontos, tá? Então a gente tem aí um peso maior dentro dessas cláusulas. Um ponto importante de esclarecer: a cláusula essencial não é a mesma coisa que o requisito obrigatório que já existia na edição 9 e que permanece na edição 10 com o mesmo critério, certo, pessoal? Bom, Palova, a gente pesou a mão na pontuação, mas, em contrapartida, a gente flexibilizou as faixas de aprovação. Antes, a gente tinha 2 grupos de empresas que ficavam certificadas com recertificação em 12 meses.
um grupo que ia de 96 a 100 e o outro que ia de 85 até esses 90. Então, a gente acabou baixando, a gente agora, a partir de 80 pontos, a gente já fica em auditoria anual, antes era a partir de 85, então a gente baixou a régua em 5 pontos nesse sentido, e a gente agora criou uma classificação única, pessoal, é de 86 pontos, é certificado auditoria em 12 meses. A gente não tem mais aquelas duas categorias que tinha de excelente e bom. Por quê? Porque a gente está transferindo para vocês. A gente entende que vocês têm que se desafiar. Vocês têm que criar os KPIs internos de vocês, do que vocês desejam, e não nós, né? Para nós, o que é importante como SQF? Saber se vocês têm um processo de auditoria de 12 meses, de recertificação em 12 meses, ou se vocês entram naquela faixa em que uma auditoria de acompanhamento no sexto mês é importante, certo? E aí, esse caso seria quando a gente fica agora com a pontuação de 70 a 79 pontos. Então, a auditoria de vigilância, ela acabou tendo, foi um pouquinho esmagada, né? A gente diminuiu a pontuação que agora compreende essa necessidade. Todas as pontuações abaixo de 69 pontos, a gente tem aí o que a gente chama de falha, né? Se for uma auditoria inicial, existe a reprovação, o certificado não é emitido, a empresa precisa se reorganizar e novamente se apresentar para um novo processo de auditoria. E se a gente tiver essa pontuação abaixo de 69 pontos numa auditoria de uma empresa que já é certificada, nesse caso, o certificado dela vai ser suspenso e a gente vai ter aí que seguir os processos de suspensão, né? Que tem uma auditoria depois de um tempo, sem aviso, e aí ela tem que avaliar o resultado para voltar a ter o direito de receber o certificado novamente, ok? Muito bem, vamos agora pontuar algumas das alterações, das mudanças que a gente tem, que são mais representativas, e sempre aqui a gente vai usar como base o Código de Fabricação de Alimentos, mas no final eu vou pontuar algumas mudanças que têm alguma relevância maior para os outros códigos específicos, tá? Compromisso da alta direção, pessoal. O que mudou? A gente mudou bastante a parte de cultura de segurança de alimentos. A gente está trabalhando com uma cultura, a gente sempre nas minhas apresentações eu falei para vocês que o SQF ele prezava muito por uma cultura de segurança de alimentos positiva, mas a gente não tinha esse termo dentro do código. Na edição 10, o termo está incorporado e a gente fala de cultura de segurança de alimentos positiva. A gente quer um compromisso comprovado de todos os funcionários, pessoal. A gente precisa que todo mundo que faça parte da organização faça parte do programa de cultura de segurança de alimentos. Ele não é focado só para um nicho, ele é amplo, ele tem que abranger toda a empresa. Tá? E a gente passa a exigir agora na edição 10 um plano de avaliação da cultura de segurança de alimentos da empresa de vocês. Isso não era requisito na edição 9 e passa a ser agora na 10. Uma dica, a gente tem aí um documento guia falando justamente sobre isso. Então, o SQF está pedindo uma coisa nova para vocês, mas ele já trouxe um recurso para ajudar vocês a construir esse plano. Tá? Na parte de responsabilidades do profissional SQF, né, a gente incorporou como mais uma responsabilidade do profissional toda a questão sobre o uso do logotipo, né, como é que funciona esse controle de responsabilidade sobre o uso correto do logotipo do SQF, uma vez que a empresa passa esse certificado, como uma responsabilidade também do profissional SQF. E também trouxemos um pouco mais de esclarecimento sobre a questão de contratação do profissional em tempo integral, que era um ponto que gerava muitas dúvidas, ok? A gente trouxe também alguns esclarecimentos relacionados a quais as expectativas que a gente tinha com relação àquela retroalimentação mensal do profissional para com a alta gerência, que existia muita dúvida de que assuntos incorporar nessa conversa, então a gente traz um pouco mais de esclarecimento sobre isso, das nossas expectativas. Na parte de documentação e registros, a grande mudança é que a gente conseguiu fazer aí um compilado. A gente pegou toda a parte que falava de documentos ao longo do código e registro, que deveria ser registrado, está tudo junto nesse mesmo ponto, tá? Na parte de documentação. Na parte de especificação e desenvolvimento de produtos e aprovação de fornecedores, a gente traz aí uma obrigação de avaliar requisitos de segurança alimentar para todos os produtos que são reintroduzidos no escopo. O que é isso? Se eu tinha um produto que eu não estou produzindo há mais de um ano, então quando eu voltar a produzir esse produto que ficou mais de um ano parado, ele não tem histórico de produção há mais de um ano,
que eu vou novamente fazer uma avaliação dos perigos que ele pode estar introduzindo. Porque nesse período de que a gente parou, muita coisa nova pode ter acontecido dentro da nossa empresa, inclusive nos fornecedores que daqui a pouco forneciam alguma matéria-prima específica, uma embalagem para aquele produto em questão. Também a gente traz uma nova cláusula que é sobre gestão de mudanças. O SQF não tinha uma cláusula específica sobre gestão de mudanças, a gente falava disso ao longo do código, mas agora na edição 10 a gente traz aí algo bem específico, bem focado. No 2.4, na parte de segurança de alimentos, né, que é onde a gente tem a parte de legislação, a parte de APPCC, a gente fez algumas alterações, reformulando algumas questões relacionadas a medidas regulatórias, reformulamos também a questão de análise de requisitos de clientes, que eles devem ser incorporados no sistema, deixamos isso um pouquinho mais claro. Trouxemos que o líder da equipe APPCC deve ter um treinamento em APPCC de uma forma mais clara também, porque isso é um papel importante, porque nem sempre o líder da equipe APPCC é o profissional SQF, então às vezes ele podia não ter esse treinamento formal, então a gente traz essa importância. A gente teve aqui uma questão relacionada à proficiência, né? Que até foi um ponto que foi trazido do Grupo do Brasil, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, que dentro do Grupo do Brasil de voluntários que a gente estava trabalhando na edição 10, foi levantada a questão da necessidade de proficiência anual, e aí a gente alinhou com a 17025, que ela não pede a proficiência anual, mas ela pede baseada no risco, com uma frequência de a cada 3 anos, então dentro do SQF a gente vai deixar agora só como baseada no risco, então isso é um ganho aí também nesse sentido. A avaliação de riscos do monitoramento ambiental também agora passa a ser obrigatório, que antes não era, então agora a gente tem que fazer uma avaliação de risco do nosso programa de monitoramento ambiental. Os processos de validação e verificação em 2.5, o que a gente pediu para vocês trabalharem com mais força na edição 10, e isso está muito alinhado com o que a gente recebe muitas vezes, né? Toda vez que a gente tem uma investigação de causa raiz de uma não conformidade gerada em auditoria, essa investigação ela é passada para o auditor, que vai passar depois futuramente para o SQF. E por a gente receber muitas análises de causa raiz que não eram robustas o suficiente ou que não traziam aí a informação efetiva, a gente trouxe para o 2531 agora na edição 10, que a empresa deve ter essa metodologia bem descrita, que é importante que haja treinamento, que a gente se fortaleça nesse ponto, tá? Acho que vai ser um ganho para todas as empresas nesse sentido. Também a gente trouxe, a gente quebrou para não ficar confuso. Ainda a gente tinha inspeções de BPF e auditorias internas no mesmo requisito até a edição 9. Aqui a gente dá uma quebrada para deixar mais separada, né? Para deixar mais claras as diferenças entre uma atividade e a outra. O teste de recall nosso inclui uma nova avaliação de risco fora do âmbito do local, ou seja, qual o impacto, né, no meu teste de recall com alguma operação que não esteja dentro do meu local, né? Vamos dizer, digamos que eu utilize um CD, né, para armazenar os meus produtos sempre, e eu sei, quando eu começo um recall, será que eu estava olhando para esse CD que talvez tinha alguma matéria-prima minha que estava dentro desse alerta? Então, a gente identificou muitas falhas nesse sentido. Então, a edição 10 traz isso, né? Que a gente considere também no exercício de recall os locais que podem ter impacto no nosso recall, mas que está fora daquele âmbito do nosso site certificado, ok? A gente também fala um pouquinho da parte de reformulação do novo. A gente reformula um pouco mais o nosso requisito 2633, que falava de incidentes relacionados à segurança de alimentos, tá? Então, o que é um incidente, o que não é? Então, a gente reformula um pouquinho mais esse ponto. Na parte de defesa e fraude, a gente pede que vocês trabalhem mais com a questão de ameaças internas, mas também externas. Tá? A gente traz isso um pouco mais de robustez agora na edição 10. E pede também que tenha conhecimento adicional do pessoal de defesa. Então, a gente traz aí uma questão vinculada a treinamento, que a gente tenha que isso esteja mais fortalecido. Na parte de gestão de alergênicos, a gente também transferiu treinamento para treinamento. Isso foi um movimento geral, tá, pessoal? Dentro de vários pontos, a gente tinha treinamento de defesa, treinamento da equipe, treinamento aqui. Esses treinamentos estão concentrados em 2.9 agora. Então, vocês vão incluir toda a identificação, frequência de treinamentos, um elemento para avaliação obrigatória. A gente trouxe tudo isso e reuniu todos os pontos de treinamento no 2.9.
O código ficou mais organizado. Para quem trabalha, vocês vão ter essa sensação. Bom, com relação ao módulo 11, né? Então, o que que a gente mudou? Aqui no módulo 11, eu diria para vocês que foi onde a gente teve menor impacto, tá? São alguns pontos mais de melhoria da forma como a gente estava escrevendo, algum requisito para trazer mais, deixar mais claro, deixar mais organizado. Então, a gente acabou fazendo algumas trocas de locais, determinado ponto não fazia tanto sentido estar nesse requisito, fazia mais sentido botar em outro. Teve alguns pontos que a gente entendeu que eles estavam em duplicidade, então a gente também reduziu. Então, vocês vão ver que foi mais uma etapa de organização do que, de fato, introdução de algum novo requisito, algo muito maior. Posso dizer para vocês aqui que, de modo geral, o único que teve de adição foi ali em 11.3, que foi adicionado procedimento de triagem para doenças infecciosas, também para visitantes, mas não é novo. Ele, na verdade, ele era um adendo. Eu não lembro, não sei se vocês se recordam, quem é certificado na edição 10, que a edição, desculpa, na edição 9, que a edição 9 tinha 4 documentos complementares que precisavam ser adicionados. Então, basicamente, foi a adição deste conteúdo dentro do código, certo? O resto foi mais reajustes aí. Aqui, vamos agora falar de algumas mudanças específicas em alguns códigos em particular. Então, o código de fabricação de embalagens, né? Então, o que que tem de mudança para quem é do setor de embalagem? A gente trouxe um pouco mais de esclarecimento sobre a terminologia para eliminar algumas ambiguidades. Então, a gente teve uma equipe de voluntários do trabalho do Código de Embalagens para Alimentos extremamente ativa, foi excelente o nosso grupo, e eles trouxeram muitas sugestões de melhoria de termos, né, para a gente mudar. Foi uma reformulação em relação a produto, processo, deixar claro o que era uma coisa ou outra, porque no negócio da embalagem é diferente do negócio de alimentos, de produção de alimentos, então a gente trouxe mais reformulação. Se trouxe uma cláusula específica para os prestadores de serviço também de quem trabalha com fabricação de embalagem e alguns esclarecimentos adicionais com relação a termos, tá? Então a gente trouxe o glossário, enriqueceu bastante. De modo geral, embalagem, esclarecimento, reformulação, melhorias, mas não necessariamente requisitos novos, tá? Eu acho que a única cláusula específica adicionada foi relacionada a prestadores de serviços. Para armazenamento e distribuição, a gente também fez de novo uma limpeza, tirou algumas redundâncias do código, a gente adicionou uma avaliação de risco para monitoramento ambiental e a gente removeu a menção de secadores de mãos, trazendo a necessidade de uma avaliação de risco. Não é que não possa utilizar, mas para utilizar tem que ter uma avaliação de risco com relação a isso. No Código de Alimentos para Animais de Estimação, a gente reformulou um pouco aquela questão de validação, de alegação, de claims com rotulagem, então isso está um pouco mais claro agora, alinhado com a legislação. E a gente trouxe um pouco mais de informação com relação a alergênicos, para quando a gente tem aquele alimento para animal de estimação que também pode ser consumido pelo dono, que é uma tendência que já se vê hoje em alguns mercados, onde é o share, onde a gente pode dividir aí o petisco entre o dono e o pet, né? Então, em virtude disso, a gente traz aí alguns pontos de atenção, que se este é o apelo, se essa é a forma como eu vou vender o meu produto, então a minha forma de lidar com o capítulo de alergênicos tem que ser diferente, tá? Então, a gente trouxe isso também aqui. Na produção primária com base vegetal, a gente fez também alguns esclarecimentos relacionados aos produtos agrícolas, a limites, desculpa, a limites com relação limites máximos de resíduos, tem a questão de avaliação de risco, trazendo mais que ela deve ser bem documentada, a parte de produtos químicos, incluindo fertilizantes e outros produtos agroquímicos e corretivos de solo, então a gente trouxe uma sessão sobre isso para deixar esse ponto mais alinhado com as necessidades desse segmento. Para centros de embalagem, são os packing house, né? A gente também trouxe algumas exigências específicas sobre reutilizáveis, sobre a aplicação de produtos químicos pós-colheita e também sobre a análise do ar ambiente com base em avaliação de risco. Na produção primária animal, a gente também trouxe alguns esclarecimentos sobre armazenamento de produtos químicos, agrícolas, substâncias tóxicas. Também trouxe um pouco mais sobre prevenção de pragas nas fazendas e nos animais. E alguns outros pontos de esclarecimentos a respeito da questão de sistemas hídricos, para incluir também a questão de águas superficiais, que a gente sabe que em algumas propriedades é utilizado essa fonte. Então, aqui foram algumas mudanças desses códigos.
Bom, pessoal, tem bastante coisa, né? A gente pode e deve explorar mais todos esses pontos. A ideia desse webinar era trazer para vocês um overview geral da edição 10 e mostrar que ela foi construída, ela foi desenhada justamente para que a gente possa elevar o nosso negócio, para que a gente possa ter aí um código cada vez que transmita mais confiança e credibilidade para as empresas que estão hoje certificadas conosco. Então, onde é que eu posso buscar ainda mais informações, Paloma, né? A gente tem vários webinars que são dedicados a pontos específicos das mudanças. A gente tem os guias, documentos de transição. A gente criou perguntas e respostas do SQF, então vocês podem entrar no nosso site e entrar no perguntas e respostas. A gente já está fazendo um compilado aí das perguntas mais comuns e jogando lá. A gente fez vários códigos para ajudar, né? Desculpa, vários documentos guias de apoio, que já é uma característica do SQF, dividida por temáticas distintas. A gente tem o checklist para todos os códigos em Excel para vocês poderem iniciar o processo. Se alguém tiver dificuldade de conseguir o checklist em português, nesse primeiro momento eu estou apoiando vocês nesse sentido, pode me mandar um e-mail e eu ajudo vocês. As mudanças de cada código, documentos de orientação, tudo isso está atualizado, está dentro do nosso site, sem nenhum custo para vocês, disponível lá, é só entrar no skfi.com, na parte de recursos e baixar, tá? Além desses recursos gratuitos que a gente oferece, a SQF tem aí um grupo de centros de treinamento que trabalham oferecendo cursos de conversão para a edição 10 e também cursos novos da edição 10 do zero, né? E esses cursos eles são oferecidos tanto com o instrutor pelo centro de treinamentos, como também na forma online pela Zosi Learning, que é o nosso parceiro, no treinamento que que a gente diz que tu faz ao teu ritmo, que são treinamentos pré-gravados, mas esses disponíveis somente em espanhol e em inglês, tá? A gente tem também o nosso canal do YouTube, não sei se vocês todos sabem, mas o SQF tem o canal oficial no YouTube, que o nome vocês vão achar em vez de SQFI, com o nome completo, né? Safe Quality Food Institute, vai ser o nosso canal no YouTube. Lá todos os nossos webinars, todo o nosso conteúdo que fica gravado, está disponível lá também para vocês revisitarem sempre que necessário, tá? Ainda sobre os documentos de orientação, né, os guias de orientação, só trazendo um pouco mais de esclarecimento, a gente está com mais conteúdo, com mais temáticas, tá? Eles são abordados por temas diferentes. Tem um novo agora para a questão de gestão de mudanças, que é um requisito novo. Tem um novo do plano de avaliação de cultura de segurança de alimentos, que passa a ser uma nova exigência na edição 10. A gente tem também da parte com relação ao monitoramento ambiental, que agora a análise de risco é obrigatória, então já tem um documento guia falando disso também para ajudar vocês. E da parte de ações corretivas e preventivas, que eu comentei com vocês que a gente está mais robusto na edição 10, também criamos o guia para dar suporte para vocês com relação às nossas expectativas. Tá? Todos os guias, pessoal, são compatíveis tanto para quem está em edição 9 quanto para quem já está migrando para a edição 10, então façam uso tranquilo. O que foi necessário ser atualizado já foi, então o que está disponível no nosso site hoje é compatível e vigente para vocês utilizarem, tá? A gente também incluiu um relacionado à orientação de implementação e também para auditorias. Então, para quem está muito ansioso, como se preparar, vocês já têm esse conteúdo lá também. Tá? Bom, pessoal, estamos neste evento e como a Rachel trouxe para a gente, né, o SQF está cada vez mais comprometido em, de fato, ser uma norma de âmbito global, de ter o acesso a todos os mercados, de poder trazer todo mundo junto. Então, a gente quer convidar vocês para participarem com a gente também do nosso SQF Unites, que é o nosso evento anual do SQF, que vai acontecer no ano que vem, de 23 a 25 de março, no Arizona, em Tucson. Então, vocês são muito bem-vindos. Tem mais informações no nosso site. Vão lá, já se registra. Com antecedência, a gente ainda consegue aí um bom valor de voo para estarmos, quem sabe, nos conectando presencialmente lá também. É um momento de muita interação, de muita troca, de muito conhecimento, de muita atualização. Sempre vale a pena. É um investimento em nós mesmos como profissionais. Fica aí o convite para todos vocês. E a gente também aproveita esse momento para compartilhar alguns contatos do SQF com vocês, tá? Vocês sabem que o meu contato aqui a nível de Brasil está sempre à disposição, vocês podem sempre me contatar, mas além dos nossos contatos como representantes, a gente passa para vocês alguns contatos específicos que às vezes pode até trazer para vocês aí uma resposta mais rápida, tá?
Informações de modo geral sobre registro, como registrar, como começar, pode buscar no info@skfi.com. Informações relacionadas ao organismo de certificação de vocês, ao banco de dados, a dúvidas com relação a algum auditor ou alguma dúvida mais técnica e específica, pode escrever para compliance@skfi.com. Dúvidas sobre treinamento, onde eu encontro, tem centro de treinamento na minha região, não tem, como é que eu faço? Eu posso falar diretamente com training@skfi.com e todas as notificações de recall, a gente tem um e-mail específico para isso, né? Então, seja um recall real ou seja um simulado, a gente pode usar esse canal do Food Safety Crisis@skfi.com, tá? Bom, pessoal, chegamos até aqui e agora eu abro um espaço para que a gente possa conversar um pouquinho para ver o que vocês deixaram de perguntas. Me coloco Paloma, à disposição it de looks like vocês. maybe there's a question around guidance documents. Mhm. Let me see all the questions in here. In the Q&A, there's one from Paul Silva about Then- onde encontramos o documento guia. I'm thinking that says when are the guidance documents coming? Thank you, Rachel. Exatamente. Então, sobre o documento guia, onde é que a gente encontra ele, tá, pessoal? Vocês entrando dentro do site do SQF, www.skfi.com, vocês vão buscar lá dentro no código SQF, vocês vão descer e vai ter um ponto ali, comply with the code, se você estiver na versão em inglês, ou cumpra com o código na versão em português. Ali vai estar todos os recursos. Quando vocês clicarem ali, vai aparecer aquela imagem com todas as listas de documentos guias e vocês vão baixar, vai baixar ele já em PDF para vocês, ou na própria, no ambiente virtual, vocês já conseguem abrir ele ali mesmo. Certo? Eu vou só ver aqui se temos mais perguntas no chat. Tem aqui uma do Marcos. Já sou auditor do esquema de FSI Food Packaging. Qual o passo que passo para me qualificar como auditor também do SQF? Obrigada, Marcos, pelo teu interesse. Tu pode me chamar, a gente pode conversar depois individualmente sobre esse ponto com mais detalhe, mas de modo geral, o único curso adicional que tu tens a fazer é o de auditando o sistema SQF. A gente até teve uma turma cheia essa semana que eu ministrei no início da semana passada. Tem que ver quando nós temos próximas datas aí de cursos de auditor de SQF, que esse é um curso dado exclusivamente pelo SQF, tá? Vocês podem, então, buscar esse curso. Além desse curso, tem exigências de educação, de capacitação, de treinamento e horas de auditoria. Então, a gente pode ver se tu já te qualifica ou o que falta para te ajudar nesse caminho. Normalmente, quando a pessoa já é auditor de outro esquema, muito provavelmente vocês já cumpram com boa parte dos requisitos, ok? O treinamento de RFCC tem alguma exigência de carga horária? Não, não tem nenhuma exigência de carga horária definida, né? Só se pede que seja um curso completo, com base no Codex, ministrado por uma instituição reconhecida e que ele tenha a avaliação, né? Que a pessoa não só participou, como ela participou e foi aprovada, que ela teve essa constância, certo? Do we have more questions on Q&A, Yeah, there's Rach? one in the webinar chat. Yeah, Did you see that one yeah. Okay, good. Okay, great. This one was the one I just answered. Just because the Q&A is not opening for me. So Oh, okay. if we Hold have on. more on Q&A, Let me please let me see. know. Hold Só on. contando com o meu suporte aqui para me ajudar se a gente tem mais alguma outra pergunta, alguma outra questão. Hold on. I think we might have one. Here's one. When will audits begin with SQF Edition 10? Bom, a pergunta com relação à edição, quando as auditorias começam na edição 10, tá, pessoal? Então, como eu comentei para vocês, nós estamos nesse processo de benchmarking. O GFSI ele tem um prazo de até um ano para nos dar o retorno. Esse prazo com o SQF, como a gente submeteu a documentação em abril, a gente teria então até abril, maio ali para ter esse processo concluído. Mas como falamos, nós estamos vindo muito bem nesse processo, estamos com uma expectativa bastante alta que até o final desse ano a gente possa ter. Então, elas não vão começar em 2026. Auditorias na edição 10 a partir de 2027 e nós manteremos vocês atualizados do processo para que a gente possa dar uma data exata de qual é o ponto de corte. Ok? Palova, did you see the one about hourly requirements for HACCP training, or is that the one that you answered?
That is the I one. just Okay. answered that. Thank you, Jackie. Sobre o teste de recall, no caso da auditoria, vai ser baseado na rastreabilidade, é isso? Não é um teste de recall, tá? A auditoria vertical, ela vai utilizar um exercício de rastreabilidade para conduzir, tá? Então, ela vai... Karine, se eu te respondi certo, senão tu pode escrever aqui caso não seja exatamente essa a tua pergunta, tá? Mas o que acontece é que a auditoria vertical, ela vai ser com base num exercício de rastreabilidade. Então, ela vai fazer um exercício de rastreabilidade justamente para confirmar, né, que vocês conseguem fazer toda, são capazes de rastrear 100% do processo e fazer a amostragem das evidências de auditoria a partir desse exercício de rastreabilidade. Ana Karina, os treinamentos necessários com relação ao pessoal envolvido nos planos de Food Defense, Food Policy, análise de causa raiz, etc., precisa ser externa, tem uma carga horária mínima? Não tem, se ele não está dizendo lá que tem, ele não tem, tá? Pessoal, o SQF ele é bem claro com relação aos requisitos. Então a gente pode olhar lá, não pede carga horária no código, não está definido carga horária mínima, então vocês vão ter que fazer algo. Eu sempre digo que o bom senso é bem importante neste momento, né? Vamos trazer um exemplo que a gente vê no mercado, né? Um treinamento de OVPCC com base Codex em 2 horas online. Vocês acreditam que uma pessoa em 2 horas online, consegue aprender a implementação dos 12 passos para implementar um plano FPCC? A gente entende que é um tempo curto, mas isso é bom senso entre vocês na hora até de fazer a escolha desses treinamentos, tá? Então, ele também não tem uma definição de que tem que ser externo ou pode ser interno, desde que tu garanta a capacidade de quem ministrou, né? Então, quem está ministrando esse treinamento, que conhecimento essa pessoa tem? Ela tem conhecimento para ministrar esse treinamento? Não tem problema nenhum. Ou ele vem de uma instituição reconhecida, como vocês preferirem organizar, desde que vocês garantem aí o aprendizado, né? Eu acho que a saída é o mais importante. Muito bem, perfeito. Alguma outra Well, pergunta? Acho que é isso. yeah, and I think that brings us to the top of the hour. We went a few minutes over, but a big thank you to you, Palova, very much for everything. Thank you, Rachel. Thank you, Jackie, for being with us today. Pessoal, agradecemos muito a participação de todos vocês. Chegamos aí no topo da hora, como a gente, né, para sermos pontuais. Agradecemos a participação de todos vocês e o interesse. Fico à disposição com os meus contatos. Qualquer coisa, vocês podem entrar, mandar um e-mail no pmarques@skfi.com e a gente vai fazendo o acompanhamento de vocês ao longo desse processo. Desejamos bastante que seja uma jornada leve essa conversão e contem conosco para o que vocês precisarem. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.